Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Laboratório de Programação e hoje veremos strings, tá? Então, antes de começar o nosso conteúdo, né, bom que a gente entenda um pouco sobre os caracteres, tá? Resumidamente, né, a nossa aula, assim, se a gente pegar a ideia básica, né, de que um string é um vetor de caracteres, ou seja, um vetor de letras. Basicamente você pode dizer que, então eu já sei de tudo, porque eu sei o que é um vetor e sei o que é uma letra, professor. Só que o nosso foco hoje é aprender um pouco como a linguagem C trabalha com isso, tá? Porque tem alguns tratamentos interessantes, tá? E assim, eu disse que por definição uma string é um vetor de caracteres, só que existe algo a mais, entendeu? E esse algo a mais é o que a gente nessa aula e vai ver como é que o C trata isso, tá? Então vamos aqui ver se tá tudo ok. Feito. Então, vamos trabalhar com char, né, hoje. Eu vou criar aqui um caractere que eu vou chamar de C e vou colocar para ele receber, por exemplo, a letra A. Então, quando a gente está se referindo a um caractere, a gente tem que colocar entre aspas simples aqui, tal. Então, se eu for imprimir ele aqui, vou colocar %C e vou colocar o C. %D é para inteiro e %C é para caractere, tá? Imprimir o AL. Bem, professor. Então, o que é que eu tenho que entender mais de caractere? É porque no computador, né, tudo é número, tá? Então, você pode pensar, aqui eu tenho letras e tenho nomes e frases e textos e tal, só que mas tudo pro computador vai ser número, ó. Se eu colocar %D aqui, ó, eu vou ter a numeração lá da tabela ASCII, que é o 97. Professor, então isso quer dizer que tem uma tabela ASCII aí, tem uma certa associação entre letras e números? Exatamente, tá? Então, o 97, ó, a gente sabe que tem a ver com a letra A. Então, se você colocar 98, tem a ver com a letra B, ó. Eu vou tirar eu vou botar o B aqui, vai. Pronto, o B aqui. Vai ver que vai sair o 90. Bem, ó, então foi 98. Professor, então 98 tem a ver com a letra B, que faz todo sentido, né? Que é A, depois B, C e aí vai. E você pode trabalhar como se ele fosse um número inteiro também, tá? Por exemplo, se eu colocar o C, ó, ele vai aparecer B aqui, só que eu sei que o código dele lá é o 98. Eu tirar o B, entre aspas, simples e colocar 98, como se fosse um inteiro mesmo, ó, ele vai aparecer exatamente o B. Então, dentro do computador, a gente tem essa relação, entendeu? Então, 97, e aí vai, né? A gente continua aqui. Tudo bem? Então, você separa aqui, você tem condição de parar dessa forma aqui, tá? Essa tabelinha, tá? Tem um número associado para cada letra. Por exemplo, qual é... Eu não sei, mas vamos ver aqui o do A maiúsculo, por exemplo, que já é letra, né? Então eu quero saber qual é o código dele, tá? Então eu vou dentro dele. Então o código do A maiúsculo é 65. Então isso quer dizer que lá na posição 65, ó, tem o A maiúsculo, bem? E eu continuo em outra posição. Então o B maiúsculo vai ser o 66, né? Tem alguns caracteres aqui no meio até. Professor, que legal. Então isso quer dizer que se eu quiser imprimir, por exemplo, do A
do A até o Z, né? Que são todas as letras. Basta você colocar dentro de um for e você sair percorrendo desse jeito aqui, não? Então, por exemplo, colocar dentro do for. Lembrando que talvez o seu compilador ele dê números diferentes, tá? Então aqui o meu ele está utilizando essa tabela aqui de associação aqui desses números aqui com o 97 sendo A, o 98 sendo B. Talvez o seu ele seja diferente, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui o C aqui. Tá? A gente pode tratar ele como um inteiro, né? Então vou fazer parecido com O, né? Então vai receber, eu quero que ele inicie lá do A minúsculo. Não, eu vou botar o A maiúsculo. O A maiúsculo né? Vai ser menor ou igual do que C maiúsculo. Mais. Então aqui eu tá I. Tá o I caractere, tá? Então lembra que isso aqui tem um número associado, isso aqui associado. E do A até o Z, né? Eu tenho um número consecutivo, tá? Então aqui a gente percebe exatamente o que eu falei. Ah, professor, então você fez do A até o Z. Então será que se você fizer até o Z minúsculo, você vai continuar com... você vê que aqui tem alguns caracteres, ó. Depois do Z, ó, tem abre colchete, barra e tal, tem... Vai com isso aqui. Pra só depois, né, vir o alfabeto maiúsculo e minúsculo. Aqui existem alguns caracteres. Tudo bem? Então, eu queria trabalhar um pouco com isso daqui ainda. Assim, então, suponha o seguinte, que quero uma função e ela vai receber um certo caractere e se ela tiver entre, né, os caracteres que são do A minúsculo até o Z minúsculo, você vai converter, né, esse caractere para um caractere maiúsculo. Ou seja, se eu te der um B minúsculo, você vai ter que me retornar um B maiúsculo, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso, tá? Basicamente, aqui a gente pode pegar pelos números aqui, né? Ó. Tipo, aqui você tem o 98. Vamos aqui pegar primeiro aqui essa ideia, né? Ó. Então, se eu te der o B, né? Ou seja, se eu te dar o 98, você tem que vir até o 66. Tudo bem? Você tem que vir até o 66. Se eu te der... E claro, né? Aqui, na verdade, você tem que só que subtrair, né? Fica 98 menos 66. E aqui no caso dá 2, aqui dá 3. Então aqui você subtrai 32, que você vai ter sempre o maiúsculo, né? Tipo, se eu te der o A aqui, você tem 37. Aí você vai tirar o 30, você vai tirar 32. Você vai ficar com 5 aqui. 6, ou seja, você vai ficar com 65, né? Ok? Professor, então isso quer dizer que sempre você sempre vai subtrair por 32, né? Só que aqui no meu compilador ele está dando um valor diferente. Para resolver essa questão, eu preciso realmente saber desses números aqui? E você fala uma coisa bem interessante, bem curiosa, que são aqui esses números que existem, né?
Só que, e se for diferente, tá? Então, se for diferente, normalmente as letras maiúsculas elas vêm primeiro do que as minúsculas, tá? Então, você pode pensar que essa distância, né, essa do 98 até o 95, até o 66, desculpa, né? Até o 66 é a mesma do 97 pro 65. Ou então, essa distância do Bzinho pro Bzão é a mesma distância do Azinho pro Azão. E qualquer outra que você pegar aqui, do D, por exemplo, aí vai ser a mesma distância, né, desse daqui de baixo, que é a letra, né, o Dzinho, pro Dzão aqui. E vai ser a mesma dessas outras aí. Sempre, aqui na minha tabela, sempre tá dando 32, tá? Mas como é que eu faço para saber esse valor? Ok? Então, quando eu não sei esse 97 aqui, quando eu não sei esse 65, o que é que eu uso? Eu uso a letra em aspas, tá? Então, eu não sei quem é esse 65 aqui desse grandão, mas eu sei que ele é o meu azão em aspas. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar esse valor e diminuir por esse valor aqui, tá? Então, simplesmente, você faz o A minúsculo menos o A maiúsculo. Então, aqui você tem esse valor aqui, que aqui no meu caso ele deu 32, tá? Então, o que você tem que fazer é simplesmente pegar o código lá do teu caractere e diminuir por esse valor aqui, ok? E você vai ter o que você quer, ok? Então, retornar um chá, a maiúscula, tá? Letra maiúscula, né? Vai receber um chá que eu vou chamar de C. E o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou verificar se de fato eu estou com essa letra entre o A minúsculo e o Z maiúsculo, tá? Porque eu falei isso lá no começo, tá? C é maior ou igual a Azinho, né? E é menor ou igual do que. Então, o que é que você faz? Faz o C, vai receber C menos maiúsculo menos não, o A minúsculo, né? Menos o A maiúsculo. Simplesmente retorna. Retorna. Então, se for uma letra minúscula entre A e Z, retornar aqui a maiúscula correspondente. Então, para ver aqui funcionando, ó, deixa eu tirar. Vou colocar aqui, por exemplo, o Bzinho. Vou colocar aqui com maiúscula. Vou colocar o C. Que é para ele imprimir. Ó. Só mais uma coisa de. Só mais uma informação sobre caracteres. É que existem sim os caracteres que são 0, 1, 2, 3 até o 9, tá? Por exemplo, colocar o 0 aqui, ó, não vai ter o mesmo código lá na tabela ACE, não. Ou seja, o 0 não é o 0, tá? Vou colocar um aqui, ó. Vou pedir para ele printar o código da tabela ACE dele. Então, o 0 caractere, ele tá na posição 48. Então, ele não, o 0 não é o 0 não, tá? Ó, 9, por exemplo.
9 já é o 137. Ok? Então, uma coisa é um caractere que é o 0, outra coisa é o número 0, tá? Então diferentes. Não vai pensar que você colocar um 9 aqui, ó, aqui vai aparecer um 9 não, tá? Calma. Né? Quando você coloca como caractere. Não apareceu nada, ó. Bem? Então é diferente, tá? Não é... São diferentes, tá? Agora vamos lá da continuação. Agora, enfim, vamos para string, tá? Então, como eu falei, uma string, ele é um vetor de caracteres, só que não apenas isso, tá? Que na linguagem C, ele é um vetor de caracteres e toda string, né? Ela, além de ser um vetor de caracteres, eu tenho que no final dela, né, eu vou ter o barra O. Okay? Então eu vou ter o barra O no final da string. Por exemplo, eu vou colocar aqui o vetor chamado seed. Okay? Então, como eu quero trabalhar esse cara aqui não sendo apenas um vetor de caracteres, e sim sendo um... Então, eu vou colocar o barra O no final. Por exemplo, o primeiro caractere, segundo, para interar russas aqui. Pronto. Então, aí eu fiz aqui tudo que eu devo fazer em um vetor, né? Só que é o seguinte, eu tenho que colocar também o último caractere, que é o barra O. Okay? Então, quando eu for printar aqui, ó, posso usar o acento S, né? Que ele vai pegar até o barra O, tá? Opa. É porque não é barra O, acho que é barra 0 mesmo. Tá? Então aqui o russas e o O depois. Aqui é um 0 na verdade, tá? Tá, gente? Esse aqui é o caractere, tá? Então aqui, ó, ele pega até russas, ó. Bem? Então entenda que quando você colocar o S aqui, né? O acento S, ele está esperando receber um string. Um string é um vetor de caracteres. Ele vai pegar até o barra 0, tá? Então ele vai pegar até o barra 0 só. Essa forma aqui, você trabalhar, que a gente está trabalhando assim porque eu disse para vocês que tem um vetor, né? Bem, mas é o seguinte, dá para você trabalhar de uma forma mais fácil aqui. Por exemplo, você vai colocar entre aspas dupla, agora é dupla, né? Aí ele já vai entender que você quer colocar esses valores aqui dentro do seu vetor e no final ele já coloca o barra 0 no final, tá? Automaticamente. Assim é bem mais fácil. Uma das facilidades do C trabalhar com strings, tá? Outra coisa também, se aqui ele vai alocar no exato tamanho que está aqui, tá? Mas se você colocar, por exemplo, 80, ó, vai ganhar uma string de tamanho 80,
só que ele só vai usar os primeiros espaços, né, para colocar russas e depois o barra O, tá? Mas aqui parece que ele não vai imprimir depois não, ele vai imprimir exatamente até o barra O, tá? Não, barra O não, desculpa, é barra zero. Eu tô aqui me confundindo um pouco. Então aqui ele simplesmente imprime só o que tá lá. Bem, agora já que eu falei lá do print, né? F, né? Printf, agora eu vou falar do scanf, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui. Scanf, vou colocar aqui. Se eu colocar assim, ó, existem uns tratamentos aqui diferentes para quando você coloca %s aqui, tá? Então a gente tem que entender diferenças aqui, tá? Então eu vou colocar seed. Lembra que como isso aqui é um vetor, né? Aí eu posso pensar ele como endereço de memória, como inteiro, né? É por isso que eu não preciso colocar aqui o comercial, tá? Então aqui eu simplesmente coloco diretamente aqui o seed. Tá? Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, eu vou fazer exatamente o que está aqui, para a gente ver o que é que vai acontecer. Vou colocar aqui UFC e russas. Aí, ó, você nota que ele pegou só o UFC. Porque ele só pega até o primeiro espaço. Bem, ele só pega até o primeiro espaço. Ou seja, se você colocar vários nomes, vamos dizer assim, separados por espaço, ele só vai pegar o primeiro. Tá? Ele não pega os outros, não. Então, como é que a gente resolve esse problema, professor? A gente pode lembrar aqui que a gente pode fazer assim, ó. A, E, I, O, U. Aqui é um exemplo, tá? Então, aqui nesse caso, ele vai ler, né? Apenas até o primeiro caractere que não é vogal. Bem? É minúsculo aqui no caso, né? É o primeiro caractere que não é. Então, vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. A, E, O, A. E vou digitar um G aqui. Ó, só pegou até. O que foi que eu dei? Não, não, é porque eu não coloquei o aqui, tá? Desculpa. Tá, agora aqui, ó. Então, A, U, E, I, O. Vou colocar GPT, não sei, coisa aqui. Então ele só vai pegar, ó. Até aparecer o primeiro não vogal, tá? Então, se eu não quiser esses caras aqui, tipo assim, eu não quero a E, O, U. Então se você quiser o inverso disso, né? Você simplesmente coloca aqui um acento circunflexo, tá? Tá aqui. Vou digitar aqui algumas letras. Tem um I, pronto. Vai pegar só até antes do I. Ou seja, ele só vai pegar até o P. Ó. Ah, professor, que legal. Então, como é que eu vou fazer então o que eu quero? Então, já que eu quero pegar tudo, né? Então eu vou pegar tudo até depois que eu teclar o Enter, por exemplo. Então, o Enter a gente sabe que é o barra N, né? Você bota aqui, até o barra NV. Tá? No caso, ele vai
ele não vai ler esse barra N, tá? Ele vai pegar tudo que tá até eu digitar o barra N, por exemplo. Agora, ó, UFC espaço. Agora ele pega tudo. Okay? Lembrando que tem esse limite aqui também, o de 80, tá? Porque se eu digitar um cara também que está acima lá de 80, vai dar problema, tá? Então, outra forma de não dar esse problema é o seguinte, é você exatamente colocando 80 aqui. Tá? Então, no máximo, eu vou querer 80 caras aqui e para ter esse cuidado desse limite. Bom, bem, por exemplo, deixa eu digitar alguma coisa aqui, bem grande aqui. Isso aqui vai dar 80. Pegou, né? Mas ele só vai pegar até chegar aqui 80, tá? Ok? Então pronto. Deixa eu pedir aqui algumas funções aqui agora. Por exemplo, como é que eu vou fazer essa função aqui desse printf aqui? Mas eu vou querer trabalhar como se fosse um vetor, ok? Então considera que você não tem esse printf aqui que você pode utilizar com esse %s aqui, bem? Então você vai ter que imprimir todos os caracteres até achar esse barra zero. Então como é que você faz? Tudo bem? Então vamos fazer essa função aqui agora, tá? Então vou colocar imprimir e você vai receber um vetor, né? Você vai receber um vetor. Então, o vetor S aqui. E vai simplesmente, né? Fazer o for. Vai dar posição 0. Aí a sua condição de parada vai ser quando você encontrar o caractere nulo, né? Enquanto você vai fazendo essas coisas enquanto o cara for diferente de barra zero, então. E aí você simplesmente printa, né? Não, %d %d na posição I. Ok? Então, simples assim. Se você quiser dar algum barra N depois, você pode dar. Aqui não é %d não, aqui é %c, desculpa. Porque você quer imprimir caracteres e não o código deles, tá? Bem, então como é que a gente, em vez de ser esse print aqui, vou colocar um imprimir. Vou tirar esse F aqui. Imprimir. É para ele imprimir russo. Pronto, ó. Russas aqui. Tudo bem? Então, quando a gente estiver trabalhando com strings, a gente tem que levar em consideração isso, né? De que a gente tem esse barra zero aí no final e que a gente só pode considerar até ele. Ok? Então, por exemplo, eu sei que a minha string aqui, que é o meu vetor de string, ele tem tamanho 80, mas qual é o tamanho real da minha string? Que no caso aqui é essa aqui de russos. Então, como é que eu faço? Não, tá? Então, você vai fazer uma função que retorna o tamanho da sua string, tá? Como é que você vai fazer isso? Aqui vai ser fácil no caso, né? Vou colocar aqui tan só. Vai receber
vetor de caracteres e vai retornar o tamanho dele, tá? Pode usar esse for aqui e não vai ter problema. Se você botar um contador, por exemplo, né? Fonte começando de 0 e enquanto eu tiver isso daqui, eu vou fazer o mais. Lembrando que dá para você fazer pelo i também, tá? É só você declarar ele fora aqui do for que dá certo, tá? Mas assim também funciona. Pede para imprimir o tamanho da letra russa, tá? E colocar aqui. Certo? Ah, não. Se for um conte, né? Aqui. É N mesmo. Por que eu botei N e depois. Né? 3, né? Ó. 3. 3. S. 3 e 3. Então, 3 letras. Então, tá correto. Ok? Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero que você pegue duas strings, né? E faça uma cópia de uma para outra, né? Por exemplo, você vai ter que copiar uma string. Eu vou fazer assim, cópia, vai, cópia. Aí tem a de destino, colocar dest, tem a de origem. Origem. Você quer basicamente copiar os caracteres dessa de origem para essa de destino. Tudo bem? Então, basicamente é só você correr essa aqui, sair colocando a caso a gente está percorrendo S, mas eu quero percorrer a de origem. Teste. Receber a de destino. Aliás, vai receber a de origem, né? O dash vai receber. Ok? Basicamente é isso, só que aqui eu tenho que tomar o cuidado de o dash ele também tem que ter o /0 no final. Tá? Então, para isso, né? Veja que aqui eu não posso, por exemplo, fazer assim, né? Teste. Por exemplo, aqui, teste. Porque aqui, você sabe que quando você incrementou, você chegou até nesse /0 aqui, né? Só que acontece que fora do for aqui embaixo, o i ele não tem mais, tá? Então eu tenho que dar ele aqui em cima. Vai dar certo. Ok, então, como aqui é só uma cópia, não tem retorno, não tem nada, basicamente. Então, eu vou fazer outra aqui, ó. Aqui, 2, a tamanho 80.
colocar o destino aqui no caso é o seed 2. 2 de origem é crime, certo? Ó, tá aqui, ó, acho, ó. Fato copiou, é, é, fez essa cópia, né? Para finalizar, queria fazer uma última função que é a de concatenação, tudo bem? É, então, basicamente, quero que você faça, vai pegar também duas strings, a de destino. Então, o que você tem que fazer é pegar essa de destino e acrescentar no final dela a de origem. Ou seja, você está concatenando a de origem no final da de destino. Bem? Então, como é que a gente faz isso? Void at. Seria concatenar, né? Então, K K ok? Então, primeiro, a, primeira operação que eu tenho que fazer é chegar no final da de destino. Tudo bem? Fazer isso com o while, tá? Então, while quanto de, vou colocar aqui na posição i diferente do 0. A gente fazer o i mais mais. Ok? Tenho que declarar o i, né? Ele tem que começar de 0 também. Pronto. Aí aqui eu já cheguei até o final lá de destino. Então aqui, a partir da linha 32, o i ele vai estar simbolizando de que eu estou no final lá da de destino. Bem? Agora eu tenho que pegar a de origem, percorrer ela e sair colocando a partir desse i. Bem? Para isso, eu vou usar o for. Tá? J, já que eu usei o i, eu não vou usar o tri aqui, tá? Aí, J, ó. J também não, desculpa. Vou pegar. Eu tô trabalhando com string, né? De barras mais. Então, pegar de dash destino e colocar na posição i. A posição j. Agora eu tenho que incrementar o i também. J já está sendo incrementado aqui dentro. De fato, colocar aqui nada aqui. E também no final, né, eu tenho que colocar o barra 0. No caso, é só colocar esse aqui. Não para barra 0. Então, lembra que ele é uma variável aqui da minha função
lugares aqui, que é diferente do J, tá? O J ele só existe dentro desse for, tá? Não. Então, ok. Então, cat. Então eu posso usar ele aqui embaixo, ó. Cat, fazer o seguinte, fazer cat. Eu vou pegar o seed 2 de novo. Eu vou querer colocar no final dele o seed. Ou seja, no final das contas, para ele ficar com, tá? É. Vou dar um barrinha para parar aqui essa impressão aqui, dessa aqui de baixo, para a gente ver que o fato ele foi modificado. Ó, tá aqui. Pulsa. Vou aumentar aqui. Então de fato ele fez essa concatenação. Ok? Mas é o seguinte, ó, essas funções aqui que a gente fez, né? Na verdade, já existem lá na nossa biblioteca, que é a da string, tá? H. Por exemplo, essa aqui maiúscula não, tá? Não sei se... Porque também não tem a ver com string, ela tem a ver com caractere, tá? Então, essa aqui lá de imprimir, ela é o nosso printf por cento S, tá? Mas essa aqui que é do tamanho, ela tem sim, tá? Então o nome dela é, strlen, bem? Aí você coloca uma string dentro dela, bem? Você coloca um vetor caracteres e você tem que ter a ciência de que dentro vetor de caracteres tem que ter o /0, tá? Essa daqui, essa função da cópia é o strcpy, tá? Fosse string copy, né? Só que você tá tirando algumas letras aí. Ok? E para você concatenar é a strcat. Você tem a strcat. Tem o S também nesse outro você tem dois parâmetros. Tudo bem? Que é exatamente como tá aqui, né? Você tem um de destino e um de origem. Deixa eu fazer assim que a gente fica até lembrando melhor, né? Ó. Tem a de destino e a de origem aqui nesses dois caras aqui. Tem outras interessantes, né? Como vou deixar como exercício para você fazer ela, dado que você já fez essas outras funções aqui. Você tem o strcmp, que é o de comp, né? É o para você fazer comparação, né? O str de comparação. Então você tem duas strings também. Aí eu vou tirar essa de origem de destino porque não faz muito sentido aqui não, tá? Mas o que é que você vai fazer? Você vai comparar, né? Essas duas strings aqui para saber qual é a que vem na ordem alfabética.
Tudo bem? Então, se o S1 vier, ele vem primeiro, você tem que retornar -1. Se o S1 é igual ao S2, você retorna 0. E se o S1 ele vier depois, né? Então você vai retornar 1. Bem? Então, eu vou deixar como exercício para você fazer essa STRT-C, ok? Então, por hoje é só, tá, pessoal? Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.